para você aí que é casado, para você que está namorando, para você que está noivo, para você que está amigado, que está aí numa amizade colorida. Eu não sei como é que está esse status aí desse relacionamento, mas se você quer melhorar a tua relação, fica aqui comigo, que nos próximos 40 minutinhos a gente vai estar falando sobre isso, tá? Eu vou trazer para vocês umas dicas que são infalíveis. Eu estou há 19 anos com meu marido, então eu devo ter aí alguma propriedade para falar sobre isso, né, pessoal? Então, o tema de hoje é como aplicar a IE. O que é IE? Inteligência emocional. Como aplicar a IE no casamento, / relacionamento, / qualquer outra coisa aí que você queira colocar, tá bom? Esse trabalho que eu faço aqui 2 vezes por semana é um trabalho que é todo coração, tá? Existe um trabalho que eu faço de venda, eu não estou no período de venda, não estou vendendo nada. As lives aqui são 100% coração, é realmente um desejo genuíno de estar aqui com vocês, tá? Da gente trocar. Eu já ministro cursos e palestras há muito tempo, mas a internet, o que ela fez, né? Ela estreitou a questão da distância. Hoje a gente não tem mais barreira geográfica, né? Hoje eu tenho aluno de Portugal, eu tenho aluno dos Estados Unidos, eu tenho aluno da China, e isso só é possível por quê? Porque a gente tem aqui a internet a nosso favor. Tem aluno do Brasil inteiro, tem gente que ainda não é aluno, mas que é meu seguidor fiel, que é inclusive super fã nas plataformas. Então, assim, esse trabalho que a gente faz aqui 2 vezes por semana é um trabalho, assim, de bate-papo mesmo, sabe? Eu procuro trazer muita leveza nas lives, porque eu sei que o nosso dia a dia é complicado, é difícil, muitas vezes a rotina ela é esmagadora. Então eu quero que esses minutinhos que a gente tem aqui, 40, 45, 50 minutos, que esse momento seja um momento nosso, seja um momento seu, onde você possa ir sentar na sua casa, não sei, escolher um cômodo que você entenda que seja, né, bacana para você ter privacidade, quem sabe colocar aí um fone de ouvido, né, pegar a sua água, o seu chá, uma boa taça de vinho, quem sabe, né? Uma xícara de café, não sei, uma bebida que você goste e que você aproveite esses minutos, sabe? Eu acho que são minutos que são nossos para a gente aprender, para a gente estreitar a nossa relação. É como eu gosto de dizer, sabe? É um momento que é nosso. Gente, vamos lá. Vamos lá. Inteligência emocional aplicada ao casamento. Inteligência emocional aplicada às relações amorosas, tá? Eu botei aplicada ao casamento, porque para mim foi o que fez mais sentido, mas agora pensando no tema, eu creio que é inteligência emocional aplicada aos relacionamentos amorosos, sejam eles quais forem, tá? Relacionamento aberto, fechado, relacionamento que tem muito tempo ou pouco tempo, né, relacionamento aí de muitos anos ou poucos anos, relacionamento onde você de repente está namorando ou você está numa coisa mais séria, com mais profundidade, está noivo já pensando em casar, ou está casadinho de pouco, ou está casado há anos. Todo relacionamento, ele tem períodos de problemas, tá? E aí, normalmente, quando a gente está há pouco tempo, os problemas são pequenininhos, né? Porque a gente está naquela coisa da lua de mel. E aí, conforme a gente vai ficando mais tempo com a pessoa, vai tendo mais experiências com essa pessoa, a chance é que você vai tendo mais problema. Ah, por quê? É só porque a rotina é esmagadora? Não, não é por isso só. É porque a gente também vai mudando. Você já não é mais a mesma pessoa que você era lá no início daquela relação. Então, digamos que você esteja num relacionamento há 1 ano. Acredite, você muda em 1 ano. Você está num relacionamento há 5 anos, há 10 anos, há 19 anos, como é o meu caso. Eu fiz 19 anos com meu marido agora, dia 11 de dezembro. É óbvio que eu não sou a Fernanda que eu era quando eu tinha 23 anos de idade. Hoje eu tenho 42. Então, eu mudei, ele mudou,
a nossa vida mudou, filhos chegaram, no meu caso eu só tenho um, tá? Mas normalmente filhos chegam, enfim, existem várias coisas que acontecem e a relação vai mudando. E a gente precisa entender que essas mudanças fazem parte da vida. E às vezes a gente fica comparando, nossa, tá tudo tão diferente, né? Na época que eu tava com fulano lá atrás, quando começou o namoro, a gente não tem que ficar fazendo esse tipo de comparação. Porque quando começou o namoro, você também não era a pessoa que você é hoje. A gente vai passando por várias fases na vida e essas fases vão nos modificando. Às vezes nos modificam para melhor, às vezes para pior, depende da experiência, depende de como é que a gente se relaciona com as frustrações e com os problemas. O fato é que a gente vai mudando e mudança é positivo, mudança é benéfico. Se a gente muda, é óbvio que as nossas relações amorosas, elas também vão mudar. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje, a partir de agora, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, tá? Fernanda, como é que eu faço para aplicar inteligência emocional no meu casamento? Para aplicar inteligência emocional no meu relacionamento amoroso? Como é que eu faço? Bom, primeiro a gente precisa entender que inteligência emocional, independente do pilar, independente da área, aqui a gente vai falar do pilar relacionamento, mas independente da área, tá? Inteligência emocional é quando eu tenho gestão das minhas emoções. Gestão não necessariamente é controle, porque eu vou sentir várias coisas e nem sempre essas coisas são boas, como, por exemplo, ciúme, pode ser que eu sinta, mas quando eu tenho gestão dos meus sentimentos, ainda que eu sinta ciúme, eu não vou ser sequestrada emocionalmente falando, eu não vou perder a razão, eu não vou sair de mim. Por quê? Porque eu exerço autoconhecimento. Então, como é que eu faço para aplicar essa inteligência emocional na minha relação amorosa? Bom, existe um pré-requisito. Esse pré-requisito é que eu tenha o quê? Maturidade emocional. Então, é preciso que eu tenha maturidade e isso vai depender do tempo, de como é que eu me relaciono com as minhas experiências. Eu aprendo ou eu fico me lamentando? Porque se eu aprendo com as minhas experiências, sim, eu estou desenvolvendo maturidade emocional. E se eu não aprendo, eu estou me fazendo de vítima, eu estou tendo uma reação infantilizada. Essa é a grande verdade. Então, pré-requisito para que eu possa aplicar inteligência emocional na minha vida amorosa, nos meus relacionamentos, no meu casamento, é que eu tenha maturidade emocional, tá certo? Que tem a ver com a minha capacidade de adaptação. O quão adaptável eu sou às coisas que me acontecem. A gente teve um boom de separação muito grande nesse ano de 2020, porque as pessoas, na verdade, eu até tento encontrar uma outra palavra, mas eu acho que essa é a mais significativa, né? As pessoas não estão se tolerando, as pessoas não estão se suportando e com isso os relacionamentos eles estão sendo fadados ao fracasso, né? Eu acho que não é à toa que existe uma passagem bíblica que diz assim, ó, suportando-vos uns aos outros. Eu acho que esse suportando não é no sentido literal, isso é insuportável, mas eu tenho que suportar. Não é nesse sentido, não. É num sentido mais amplo. É no sentido de você, teoricamente, aguentar as intempéries, sabe? Conseguir suportar o momento de crise, entendendo que são momentos. E que, como todo momento, ele vai passar. Se momentos bons passam, imagina os momentos tristes, né? Os momentos de crise. Tudo isso passa, tá? Mas a gente está num ano atípico, a gente está num ano onde as pessoas estão desistindo umas das outras, os relacionamentos eles estão terminando. Eu fiquei muito impressionada com um dado que eu pesquisei do IBGE acerca dos divórcios, acerca da quantidade de separação, né? Elas cresceram, assim, mais de 5.000%, comparando aí com o ano passado. Eu fiquei muito impressionada com isso. E se eu não tivesse buscado essa informação num site tão confiável, eu ia desconfiar, porque eu acho esse número muito absurdo. Mas as pessoas estão, sim, abrindo mão umas das outras. Elas não estão
tolerando, sabe? Elas não estão suportando as dificuldades, né? E o que está encabeçando o ranking aí da separação não é infidelidade não, tá, gente? Não é traição. O que está encabeçando o ranking é problema financeiro, problema de grana. Por isso eu resolvi trazer para vocês esses dois assuntos, tá? Ontem eu falei sobre trabalho, carreira, finanças, e eu vou voltar a falar sobre isso. E hoje eu estou introduzindo a inteligência emocional nos relacionamentos. Porque a gente está num boom de separação, num boom onde as pessoas estão literalmente desistindo umas das outras, e isso tem muito a ver com grana, com problema, com dificuldade financeira. Então, já que a coach de vocês é especialista em inteligência emocional, eu acho significativo que a gente fale sobre inteligência emocional também aplicada a esses pilares da vida, tá certo? Eu namoro há muito tempo, mas eu não quero casar. Isso é normal? Olha, pode ser, Lu, porque aí assim, vai depender. Você não quer casar, por quê? Tá? Tudo tem um motivo, né? Tá ligado à falta de segurança que você sente nessa pessoa? Porque casamento é um passo grande, né? Teoricamente é um passo para a vida inteira. Ninguém casa para dar errado, ninguém casa para separar. A gente casa para ser feliz. Então, assim, essa coisa de você não querer casar, esquece a coisa de ser normal, porque o que é normal para um, Lu, não é normal para outro, tá? Então esquece isso. Ah, é normal? Depende. O que a gente tem que ver aqui é o seguinte, o que está te motivando a não querer casar? Porque tem que ter uma motivação, né? É alguma coisa que está ligada a um trauma de um relacionamento anterior? Pode ser que você esteja, Lu, transferindo para essa relação. Ou essa relação já está desgastada hoje. Porque também tem isso. Às vezes a gente namora tanto tempo que a gente desgasta no namoro, né? Eu tenho uma prima que namorou 10 anos e aí casou. Quando ela casou, não ficou um ano casada. Porque já estava desgastado de uma série de coisas. Ou porque ela tenha se acostumado tanto aquele modelo de estar namorando, que namorar é um modelo, casar é outro, que aí quando ela casou ela achou muito difícil, entende? Então assim, existem vários motivos para que você não queira levar para um grau acima, porque o casamento acaba sendo um grau acima, né, do relacionamento. E aí é olhar para você e olhar para essa relação. Tá? Por que você não quer? Tem a ver com você e com as experiências que você passou? Ou tem a ver com a falta de segurança que você sente nessa pessoa, nessa relação? É legal você olhar para isso. Não precisa me responder aqui não, para você não se expor, tá bom? Mas assim, é legal você olhar para isso com cuidado, olhar para isso com critério, certo? Então vamos lá. Ah, Fernanda, você falou que eu preciso de maturidade emocional nas minhas relações. Para ter uma inteligência emocional na minha relação amorosa, no meu casamento, eu preciso de maturidade emocional. E que isso tem a ver com a capacidade que eu tenho de me adaptar. Me adaptar às situações adversas, situações inesperadas, inusitadas, situações de dificuldade, de crise. É essa capacidade que eu tenho de me adaptar às situações é que vai reverberar na maturidade emocional. E eu posso dizer que eu tenho maturidade emocional quando eu mantenho a minha calma, tá? Diante de um desafio, diante de um problema, diante de uma adversidade, eu mantenho a minha calma. Quando eu conheço o meu parceiro, porque é importante eu me conhecer, mas também é importante conhecer o meu parceiro, tá? Quando eu compreendo a dinâmica da minha relação, tá? Ou seja, eu não fico comparando a minha relação com a dos outros. Cada casal tem uma dinâmica, cada casal tem um ponto de equilíbrio. Então, eu preciso conhecer o meu parceiro e conhecer a dinâmica da minha relação. Quando eu aceito as diferenças, porque sim, nós somos pessoas diferentes, que tivemos criações diferentes e a gente resolve morar junto, é óbvio que a gente vai ter alguns conflitos, porque nós somos pessoas diferentes. Então, a gente precisa aceitar essa realidade. Quando eu sou realista, eu preciso ser realista. Não adianta ficar vibrando só no romance,
né? Eu tenho um lado racional e um lado emocional, e eles precisam estar equilibrados. Eu sou razão e emoção, então eu preciso desse equilíbrio. Quando eu entendo a minha responsabilidade nessa relação, quando eu paro de transferir para o outro, é importante isso, tá? Existe a parte que é do outro e existe a parte que é minha. Para que isso dê certo, a gente precisa entender as nossas responsabilidades na relação. Se eu consigo desenvolver essas competências, a chance é que eu vou ter a maturidade emocional necessária para me adaptar às circunstâncias, para me adaptar às crises, para me adaptar às adversidades. Tá fazendo sentido para vocês que numa relação a gente precisa dividir a responsabilidade, que não adianta eu ficar jogando para o outro, não adianta eu ficar transferindo para o outro, não adianta eu ficar esperando no outro, não adianta. É um relacionamento. Relacionamento é feito de duas partes. Então eu preciso me responsabilizar também para que essa relação dê certo. Tem a parte da pessoa, mas também tem a minha parte. Você concorda com isso? Que eu preciso manter a minha calma em meio ao caos? Que eu preciso me conhecer, mas também conhecer a minha parceira, conhecer o meu parceiro, saber os limites dessa pessoa, que eu preciso compreender que a relação tem uma dinâmica e que eu não tenho que ficar comparando a minha relação com a de ninguém. Gente, tem gente que fica invejando a relação do outro baseado no que o outro posta nas redes sociais. Pessoal, rede social não é vida real, não. Mas não é mesmo. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não exponho problema, jamais. Isso quer dizer que eu não tenho? Não, eu tenho um monte de problema. Isso só quer dizer que eu não conto derrota nas redes sociais, porque tem gente que vai para o hospital, tira a foto da seringa e coloca lá, ó, se sentindo muito mal em tal lugar. E tá tudo bem se você é essa pessoa que faz isso, mas eu não faço. Isso quer dizer que eu não passo mal? Isso quer dizer que eu não vou para emergência? Isso quer dizer que eu não tenho problema em relacionamento? Que eu não tenho períodos conturbados? Que eu não me decepciono nas minhas amizades? Isso quer dizer que eu não me frustro profissionalmente? Claro que não. Isso só quer dizer que eu tenho maturidade emocional suficiente para entender que eu tenho que resolver os meus problemas e não ficar expondo isso aí na rede social, até porque tem muita gente que bate palma quando você tá na pior. Então, eu já levei uma rasteira. Eu não vou botar isso pro mundo ver, porque eu sei que tem gente que se alegra quando você tá mal. Infelizmente, tem gente assim. Então, eu não coloco nada, eu não exponho nada. Mas isso quer dizer que eu não tenho problema? Não, tenho e tenho muito. Não confundam palco com bastidor. Tem gente que inveja a vida do outro, o relacionamento amoroso do outro, porque está invejando palco. Palco é o que a gente mostra. Bastidor é vida real. Bastidor é o que a gente vive. Agora eu tô super bem, mas até umas 5 da tarde eu nem tinha certeza se eu ia conseguir fazer essa live. Por quê? Uma enxaqueca horrorosa. Se você procurar, não tem menção sobre isso na minha rede social, mas eu passei mal o dia inteiro com enxaqueca. Vocês só sabem porque eu tô compartilhando. Isso é vida real. Isso é bastidor, não é palco. Palco é eu estar aqui maquiadinha, né? Arrumadinha. Eu tava de roupa de dormir até agora, tava de pijama até ainda agora, com enxaqueca. Então, assim, não fique invejando a vida do outro, a relação do outro, o que você acha que o outro tem, porque você só acha, tá? O outro só mostra o que ele quer mostrar. Vida real é outra coisa. Então, não vamos confundir palco com bastidor. Certo? Quando eu aceito as diferenças, quando eu sei que eu tenho diferença, é óbvio que eu tenho. Eu conheci meu esposo, eu tinha 23 anos. Gente, eu tinha 23 anos de vida, de experiência, de acerto e desacerto. Eu tinha uma vida quando eu conheci o meu marido, quando a gente começou a namorar e depois ficou noivo e depois casou. Entende? É claro que os conflitos vão existir, porque eu tenho a minha bagagem,
O William tem a bagagem dele e a gente junta isso. É claro que vai dar problema. Vai dar M. Em algum momento vai dar conflito. E eu preciso entender, ter maturidade emocional para entender isso, tá? Por isso eu preciso o quê? Ser realista. Por isso eu preciso entender e reconhecer a minha responsabilidade dentro desse contexto amoroso. Tá certo? Uma outra coisa muito importante de destacar nessa noite, para que você tenha felicidade e prosperidade e paz de espírito na tua relação amorosa, no teu casamento, é que você tem uma vida, o teu parceiro ou a tua parceira tem a vida dele e existe uma terceira vida que é a vida que vocês têm juntos. E fica muito confuso quando a gente não entende esses limites. Quando a gente não entende que a Fernanda tem uma vida, que o marido da Fernanda tem a vida dele e que nós temos uma vida juntos. Então, por exemplo, nesse momento eu estou aqui com vocês fazendo live. É a minha vida, é o meu trabalho, é a minha escolha, é o meu dharma, é o meu legado. O meu marido está na empresa que nós temos, ele está lá, gerindo essa empresa. E aí, daqui a pouco, a gente vai se encontrar e a gente vai ter o quê? A nossa vida juntos. Então, se você não entende, tá, que existem esses limites, que você também precisa de tempo de qualidade para você, fica tudo muito tumultuado. Então, você precisa entender nessa noite, ok? Que maturidade emocional, que vai trazer felicidade e vai te ajudar a desenvolver inteligência emocional na tua relação amorosa, também está ligado a você entender que essas vidas estão, sim, interligadas, mas essas vidas são independentes. Bom, eu amo meditação, amo tanto que me tornei professora de meditação. O meu marido não aguenta nem fechar o olho, quem dirá meditar, porque ele é ligado no 220. Entende as diferenças? A gente vai fazer escolhas diferentes, porque cada um vai ter algo que faz o seu coração vibrar, e isso não é a mesma coisa. O que faz o meu coração vibrar não é o que faz o coração dele vibrar. E tá tudo bem com isso, desde que a gente entenda que essas vidas são distintas, elas estão interligadas, mas que elas são distintas, tá? Gente, olha só, eu recebo muito, como é que eu vou dizer para vocês? Sem expor, né? Eu recebo muito cliente, tá? De terapia que vem com essa questão. Vem com a questão do relacionamento, sabe? Ah, mas ela não me ama mais, ou ela não me olha mais do mesmo jeito, ou eu não desperto nela os mesmos interesses, ou ele não prioriza a família, né? Ele não está mais apaixonado. Enfim, eu recebo pessoas, tá? Que vêm com reclamações muito parecidas, ok? E muito tem a ver com essa falta de limite que a gente tem numa relação. Às vezes a coisa fica muito emaranhada, a coisa fica muito, sabe? Você deixa de ser quem você é e você não precisa perder a tua identidade, perder a tua essência, perder a tua liberdade como pessoa. Você não precisa perder nada disso quando você está dentro de uma relação amorosa. Então é importante que a gente entenda que existe sim alguns limites que precisam ser respeitados pelo bem da saúde, ou pelo bem da relação, tá? Pela saúde emocional dessa relação, certo? E aí, a pergunta que não quer calar, né? Fernanda, como é que eu aplico inteligência emocional no meu casamento? Eu já entendi que é importante gerir as minhas emoções para que eu tenha um casamento saudável, um casamento feliz, um casamento leve, um casamento onde eu faça o meu parceiro ou a minha parceira feliz e eu também me faça feliz. Mas como é que eu aplico isso dentro do meu casamento? Bom, aprendendo a lidar com os teus sentimentos é um caminho. O sentimento é teu, por exemplo, de insegurança. É um sentimento que é teu. Então, você precisa aprender a lidar com os seus sentimentos, assim como você precisa aprender a conhecer melhor o teu parceiro, a tua parceira. O que será que está motivando essa insegurança? Vamos pegar esse exemplo da insegurança. O que está motivando isso?
Então você tem que olhar para você, conhecer os teus sentimentos, mas também tem que ter esse olhar, ter esse conhecimento mais profundo acerca do seu parceiro. É também um caminho para você desenvolver aí no casamento, no relacionamento, tá? Ter sabedoria para lidar com os conflitos. E isso está diretamente relacionado a você parar de querer impor um ponto de vista que é teu. Numa relação, a gente precisa respeitar o ponto de vista e achar aí um caminho que seja incomum para os dois, tá bom? Formular metas juntos também é uma boa maneira de você desenvolver a inteligência emocional. Qual é a meta de vocês? A médio, a curto e a longo prazo. Tem que ter meta junto. Qual é a meta do casal? Você tem a tua meta pessoal e a meta de casal. Isso também vai te ajudar a desenvolver, tá? E colocar Deus ou o que você acreditar, o que fizer sentido nessa relação. Eu gosto muito daquela passagem que diz que um cordão de 3 dobras não se quebra. E eu realmente acredito nisso, tá bom? Então, se você acredita assim como eu, coloca Deus nisso. Ou aquilo que fizer sentido para você. Tudo isso tende a te ajudar a desenvolver a tua inteligência emocional. Então, gente, aplicando inteligência emocional no casamento. Ok? Aprender a lidar com os teus sentimentos, não tem jeito. Conhecer melhor o teu parceiro para você parar de ficar inseguro ou insegura por qualquer motivo. Parar de ficar brigando por qualquer motivo. Nem sempre a outra pessoa fala por mal. Nem sempre o que ela disse é o que você entendeu. Nem sempre. Então, quando você conhece melhor o seu parceiro ou a sua parceira, você consegue entender o que está sendo dito dentro daquele contexto. É importante para você parar aí de se magoar muitas vezes à toa. E eu me coloco aí nessa leva, tá, gente? Não sou perfeita, não. Sou perfeitamente imperfeita, como todos vocês. Também estou no meu caminho aí de evolução. Eu só estou compartilhando com vocês tudo aquilo que eu estudei. Eu tenho formação em inteligência emocional aplicada à família. Eu tenho essa formação pelo IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching, e estou trazendo um pouco disso para vocês, tá? E estou numa relação há 19 anos, então eu posso compartilhar com vocês algumas coisas que deram certo e outras que não deram certo. Então você vai pegar tudo isso que eu estou falando e o que fizer sentido você vai ficar para você, e o que não fizer sentido você pode aí jogar fora. Então vamos lá. Como é que eu faço para ter controle emocional numa situação inesperada? Numa situação que me pegou de surpresa. E casamento muitas vezes tem disso, tá? Relacionamento amoroso muitas vezes tem disso. Às vezes acontece uma situação inesperada, e aí como é que eu faço para ter controle emocional diante de uma surpresa? Diante de algo que me desestabiliza, que talvez até me tire o chão. Uma maneira de você conseguir isso é você mudar a perspectiva. Usar mais o lado racional do que o emocional. Porque o lado emocional tende a fazer você viajar, né? A você ir para Nárnia, a você imaginar situações que talvez nunca nem aconteçam. Então, qual é a minha dica de ouro, tá? Para você assumir como um comportamento dentro dessa relação, quando tem aí uma situação inusitada ou inesperada ou que te tira o chão, é que você use mais o teu lado racional, que você racionalize mais o que aconteceu do que use o lado emocional. A gente precisa estar o tempo todo, pessoal, equilibrando razão e emoção. Equilibrando. É claro que nem sempre é fácil, é claro que tem situações que nos deixam, né, completamente sem saber o que fazer. Isso é normal, mas quando a gente muda a perspectiva, usando o lado racional, a chance é que você vai sofrer por menos tempo e vai achar uma saída de forma mais rápida, tá certo? Então vamos lá. O que te desequilibra? O que faz com que você vá para um padrão negativo? É isso que você tem que racionalizar, para que você não fique repetindo o padrão negativo o tempo todo. Sabe? Para que você não fique procurando aquilo que não existe. Porque quando vem uma situação inesperada, quando a gente é pego de surpresa,
alguma coisa acontece e a gente, né, fica sem chão, pode ser que você entre num looping de um padrão negativo. Por exemplo, se você é uma pessoa que se sente muito insegura, muito inseguro nas suas relações, pode ser que você tenda a repetir esse padrão de insegurança quando uma coisa inesperada acontece. Então eu preciso identificar qual é o gatilho que é acionado, né, e interromper esse padrão. Como, Fernanda? Mudando a perspectiva. Tá certo? Certo, pessoal? É preciso que você mude a perspectiva. Tem que mudar essa perspectiva. Adversidades vão surgir, problemas surgirão, tá? Mas o que eu vou fazer diante dessa adversidade? O que eu vou fazer diante do inesperado? O que eu posso fazer racionalmente falando para não ser sequestrada emocionalmente? O que eu posso fazer? Uma boa forma é mudar a perspectiva. E eu mudo a perspectiva de um acontecimento quando eu uso o meu córtex cerebral, quando eu racionalizo uma situação. Bom, isso aconteceu. E agora, o que eu faço? Respira, se permite um tempo, sabe? Não vai agir ou reagir no estado emocional de quem recebeu ali o problema, de quem recebeu a pancada, de quem recebeu, né, no bom português, a porrada. Veio o inesperado, veio a porrada. É nesse estado vibracional, é nesse estado emocional que você vai reagir? Não aconselho. Não aconselho. Você não está em condições de reagir a nada. Então, assim, respira, racionaliza, conversa com alguém, medita no sentido de pensar, de analisar, espera um tempo e aí sim você age, tá? Baseado numa análise, ok? É para isso que a gente tem córtex cerebral, né, gente? É isso que nos difere dos animais, tá? É a nossa capacidade de ter um raciocínio lógico, de pensar, ok? Então, nada aí de ficar sendo sequestrado emocionalmente o tempo todo porque aconteceu uma situação inesperada. Por favor, não faça isso. Existem relações que são jogadas no ralo, relações que acabam porque as pessoas não racionalizam o mínimo necessário. Para uma relação ser duradoura, eu preciso estar o tempo todo equilibrando o racional com o emocional. Não dá para ser passional, não dá. Não dá para só vibrar no emocional, não dá. Eu preciso equilibrar os dois polos. E como é que eu faço isso? Racionalizando, tá? Não tem jeito. Não adianta se sentir vítima das circunstâncias, não adianta, né, ficar, ai meu Deus, por que comigo? Não adianta. A adversidade, ela vai acontecer comigo, com você, com todo mundo. E o que vai me diferenciar de uma outra pessoa é a capacidade que eu tenho de racionalizar os meus problemas. Certo, pessoal? Eu estou atendendo uma pessoa hoje e essa pessoa está tendo toda uma sorte de problemas aí no relacionamento dela por conflitos de crença. Eles têm crenças muito diferentes e não só o amor sustenta uma relação, né? Mas a resiliência, a paciência, a compreensão, tudo isso é que vai sustentar uma relação. Então, a gente tem trabalhado muito aí essa questão de como é que você edifica, sabe? Como é que você constrói pilares que são sólidos. E eu vou compartilhar aqui nesses minutinhos finais isso com vocês. Como é que eu edifico o meu casamento? Como é que eu edifico a minha relação amorosa? Como é que eu faço para construir bases sólidas, para que os ventos da insegurança não derrubem aquilo que talvez eu tenha levado anos para construir? Porque às vezes um vento de uma insegurança, o vento de uma instabilidade, o vento de um desemprego, um vento de uma surpresa que não é bacana, desagradável, sacode sim as estruturas dessa relação. Então, como é que eu faço para ter bases sólidas? Primeiro, desenvolver uma comunicação eficaz. Não dá para achar que o outro vai saber o que eu quero, vai saber o que eu preciso, vai saber o que eu estou sentindo se eu não tiver uma comunicação eficaz. Se eu não falar de forma clara, se eu não demonstrar para essa pessoa
quais são as minhas necessidades, o que eu desejo, tá? Então, o poder, nós temos um poder quando falamos, nós temos um poder quando nos comunicamos, tá? E a gente pode usar isso para o bem ou para o mal, ok? Na língua está o poder da vida e da morte. Então, desenvolver uma comunicação eficaz é primordial, tá no topo do ranking, para que eu tenha aí uma relação estruturada, edificada, saudável, certo? Separar tempo de qualidade para o nosso parceiro, para a nossa parceira. A gente tem uma vida muito corrida, tá? Principalmente quando a gente tem filhos, né? Os filhos, eles ocupam todo o nosso tempo. O filho é uma bênção, mas acaba sobrando pouco tempo para o nosso parceiro. Então, a gente precisa separar um tempo de qualidade, ainda que seja um jantar uma vez por semana. Enfim, você vai ver aí o que funciona para sua família, mas tempo de qualidade para o teu parceiro, para a tua parceira é fundamental, tá? Superar tensões e conflitos, entendendo que não existe relacionamento perfeito. Existem coisas que a gente vai ter que superar. Se aquela relação é importante, se a gente ama aquela pessoa, se estar com aquela pessoa é mais importante do que o problema que a gente teve, então a gente vai precisar superar, certo? Ter uma relação correta com os nossos filhos. Como é que é isso? Não colocando o filho no lugar do parceiro, no lugar do cônjuge. Cada pessoa tem um lugar na relação e a gente precisa respeitar isso, tá? Filho no lugar de filho, parceiro no lugar de parceiro, para que a gente possa ter uma relação saudável, sempre desenvolvendo uma comunicação eficaz. E administrando corretamente a grana, o dinheiro. Hoje, o que mais motiva a separação dos casais são problemas financeiros. Então, a gente precisa administrar bem o nosso tempo, assim como os nossos recursos financeiros, para que a gente não tenha aí uma tensão muito grande nessa relação. Pessoal, namastê. O Deus que habita em mim saúda e reverencia o Deus que habita em vocês.